Primeiramente, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para a gente entrevistar. E a gente queria que você fizesse uma breve introdução sobre quem você aonde você nasceu, a sua formação e a sua função na diretoria da SBBF. Eu que agradeço o convite, né? Eu nasci no interior de São Paulo, Jaú, e aí eu me mudei para a Unicamp. Eu fiz o curso de Física aqui na Unicamp, fiz a mestrado, doutorado aqui na Unicamp também, até um pedacinho de pós-doutorado, e depois eu me mudei para Recife. Então, eu estou há quase 20 anos como docente do Departamento de Biofísica na Universidade Federal de Pernambuco. Desculpa, o que mais que você perguntou? Sua função na diretoria da Sim, SBBF. desculpa. Então, eu estou no segundo mandato, né, no segundo grupo, né, da diretoria. Na minha primeira participação, eu fui diretora científica e agora eu estou como vice-presidente da diretoria. E como a senhora vê o crescimento da SBBF nos últimos anos? E aonde você espera que ele chegue? Então, eu acho que a sociedade, né, e inclusive o Congresso, cresceu muito nos últimos anos, né? Eu me lembro das primeiras reuniões que eu participei da Sociedade Brasileira, né, de Biofísica, em Santos, né? E foi antes da pandemia, né, já. E assim, do ano passado para cá, a gente teve cerca de, se eu não me engano, quase 100 pôsteres a mais, né? E também mais de 100 participações, né, no Congresso. Então eu acho que inclusive as áreas que envolvem a sociedade são bem diversificadas e estão se diversificando mais, assim. Temos desde a parte de biofísica celular, tem a parte de biofísica molecular, e é uma sociedade que é muito aberta a novas áreas, multidisciplinar, várias expertises, né? Então, no ano que vem nós vamos ter o evento no Rio de Janeiro, comemorando 90 anos da sociedade. E antes da pandemia a gente fez também vários eventos regionais, que foi muito interessante, assim. E no caso nosso, que a gente fica do Nordeste, foi muito importante porque para descentralizar e trazer pessoas do Nordeste e do Norte para participar da sociedade também. Vamos esperar, né, que a situação melhore para a gente poder retomar essas reuniões regionais, não só incluindo o Nordeste, mas incluindo outras regiões do Brasil, né? O Sul, o Centro-Oeste, né? Eu acho que esses eventos regionais que a gente tinha antes da pandemia eram muito bons também. Então, eu espero esse crescimento. E como a senhora está vendo a evolução agora da área da física biológica no geral? Pois é, então, eu acho que quando eu entrei na graduação em 93, pra vocês terem uma ideia, né? Não tinha nada de física biológica. E era meu sonho unir a física com a biologia. E eu lembro que tinha pouquíssima opção de fazer iniciação científica nesse tema. E depois, nossa, teve uma evolução tão grande, né, nessa parte de física biológica. Eu acho que muitos pesquisadores que trabalhavam em outras áreas aderiram na área de física biológica também. Ela tem ganhado importância cada vez mais, mas eu acho que precisa mais, sabe? Eu acho que dentro da física, se a gente pensar na física, assim, ainda tem os pensamentos muito tradicionais, eu acho. E eu acho que seria interessante que tivesse uma abertura maior. Por exemplo, a gente não vê a área de física biológica no CNPq, por exemplo, né?
quando a gente vai submeter um projeto e tudo mais, não tem na verdade tem vamos dizer assim, a área de biofísica, né? Que inclui física biológica, né? Mas se a gente pensar dentro da física, não tem. Poderia ter também, né? Seria uma forma de fortalecer também, né? Então eu acho que desde que eu comecei, né? Que já tem muitos anos até agora, eu acho que a gente teve uma boa evolução. Eu acho que está caminhando bem na questão de física biológica. Eu não sei se é nesse sentido que você está perguntando. Sim, sim. A senhora já trabalhou em várias áreas. Uhum. Você considera que a física biológica ela é subestimada no meio científico? Eu acho que já foi. Eu acho que, vamos dizer assim, existe, acho que, uma resistência ainda a questões multidisciplinares, de forma geral, né? Não só incluindo a física biológica. Mas eu acho que já foi assim, mas hoje em dia eu acho que tá bem melhor, né? Na sociedade também, a Sociedade Brasileira de Biofísica valoriza muito, né? Obviamente. A Sociedade Brasileira de Física também tem valorizado. Eu fui da comissão de Física Biológica também da Sociedade Brasileira de Física. Então eu acho que existe ainda um pouco de resistência, mas não como antigamente. Eu acho que tende a ganhar cada vez mais espaço. Não sei se eu acho que é a minha visão, assim, né? Não sei se estou muito otimista, mas é a minha visão. Como a senhora se sente sendo uma mulher ocupando um posto de vice-presidente dentro de um evento desse tamanho, ainda mais sabendo que é uma área física, uma área tipo, pra gente muito composta por homens? Sim. Sabe? Normalmente a gente vê mais mulheres na biologia e quando meio que junta isso, vê mais homens ocupando espaços. Pois é. A gente até lá na UFPE, a gente tem até agora um projeto que é coordenado pela professora Beate, que é do meu grupo de pesquisa. Nós formamos um grupo de pesquisa, e a Beate Santos, que é Meninas Nanotech. Justamente para tentar trazer mais meninas para áreas de ciências duras, já no ensino médio, né? Do ensino médio ao fundamental também. Eu acho muito importante, eu acho que é difícil para a mulher em muitos aspectos, mas eu acho que as mulheres também estão sendo mais valorizadas. Eu percebo isso dentro da SBBF, a gente tem esse cuidado, percebo isso também dentro da SBF. Eu acho que muitos eventos, muitos projetos têm surgido e isso tem ajudado no empoderamento das mulheres, na ciência como um todo. E eu acho que com esses eventos, com as divulgações, teve o prêmio da L'Oréal, né? Eu ganhei o prêmio da L'Oréal. Eu vi, parabéns. Em 2008. Eu acho que a L'Oréal faz um trabalho muito importante, porque quando a gente coloca as mulheres em visibilidade, eu acho que a gente estimula meninas a seguirem essa área também, porque elas veem que é possível, né? Que não tem essa história de que mulher tem que gostar de uma coisa e homem tem que gostar de outra, né? Então eu acho que é importante, tem um movimento que vai fortalecer. Eu acho que a gente ainda tem muito, não é tudo fácil, eu digo que não é fácil, porque muitas vezes a gente está em reuniões, mesmo outras mulheres às vezes valorizam mais a opinião de um homem, porque a gente vive isso na sociedade, né? A gente está nesse meio sem querer, a própria mulher, né, pode desvalorizar a opinião de outra mulher. Mas eu acho que existe um trabalho ainda para ser feito de empoderamento, mas que existe um movimento e eu acho que o que vocês, mulheres, vivem hoje já é muito melhor do que eu vivi na minha época mais jovem, né? Agora, fazendo como a senhora está na comissão
de organização do Prêmio Carlos Chagas, a Sim. gente queria saber se o Prêmio Carlos Chagas ele reconhece pesquisas de grande relevância para a ciência e a educação no Brasil. Como que a senhora enxerga o impacto desse reconhecimento na valorização da pesquisa científica nacional e na formação de novos pesquisadores? Acho que nessa a gente pode fazer também como Prêmio Memorial, como a senhora disse, que ele instiga mulheres na ciência, tipo assim, mostra uma valorização disso. Uhum. Então, o Prêmio Carlos Chagas Filho é recente, né? A gente achou importante estabelecer esse prêmio. A Sociedade Brasileira de Biofísica, ela valoriza muito a participação dos estudantes, sempre oferece apoios para a participação do estudante. Ela também, todo início do ano, tem um edital para apoios de eventos, né, na área de biofísica. Eu acho que o Prêmio Carlos Chagas Filho é um grande incentivo, sabe? Coloca os estudantes de graduação e pós-graduação em visibilidade, valoriza o trabalho. E a gente é a terceira edição, a gente está aprimorando também como é a seleção e a apresentação e a visibilidade do prêmio. Não sei se eu respondi tudo que você queria. Como a senhora acha que esse prêmio contribui na sua visão, para incentivar as novas gerações de pesquisadores e fortalecer a ciência brasileira? Sim. Eu acho que o Prêmio Carlos Chagas, eu acho que ele é um estímulo e ele, esse ano, mesmo ano passado, ele tem que ter um resumo expandido, escrito, então tem que ter um trabalho bem estruturado, tem que fazer um vídeo divulgando a apresentação. Então eu acho também que não só coloca em visibilidade, como ajuda os participantes a terem um amadurecimento, a olhar a sua pesquisa de uma forma crítica, também a desenvoltura na apresentação, a questão da escrita, analisar a maturidade do trabalho. Eu acho que ajuda no crescimento profissional também, não só coloca em visibilidade, como ajuda no crescimento profissional. Agora, para finalizar, como a SBBF pode ajudar na formação de futuros físicos atuantes nessa área? Como ela pode atrair um público novo a vir conhecer esse universo que é a física biológica? Eu acho que o incentivo que a SBBF dá para a participação dos estudantes é muito importante. Todo o congresso a gente tem um apoio que é um edital de isenção de inscrição. Quando a gente tem mais recursos, a gente apoia de mais formas. Muitas vezes, quando é perto, a gente fornece ônibus, tanto de Minas Gerais para cá, do Rio de Janeiro para cá. Também acho que a gente faz os eventos pré-congresso, que pode envolver os minicursos, como pode envolver outras atividades. Às vezes, quando tem oportunidade, a gente tem uma escola FAPESP associada, por exemplo. Isso também ajuda na formação e para os estudantes, né, ampliarem seu conhecimento nas várias áreas. Então, nesse aspecto do público novo, eu acho que aqueles eventos regionais foram fantásticos, né? E a gente planeja retomar esses eventos regionais. Eu acho que a gente também está com uma página agora mais movimentada, uma página nova da SBBF. A gente tem também Instagram, né? Está mobilizando as redes sociais, né? Então, eu acho que com esse apoio que a gente tem dado para os estudantes, com essa questão dos eventos regionais, que a gente até estava conversando recentemente
de retomar, eu acho que a gente pode fortalecer a área de física biológica, sem contar, né, que a sociedade tem um papel importante também, assim, quando a gente vê que não tem um financiamento, a sociedade tem um papel importante também nessa questão política, né, de se manifestar quando a gente vê que a situação tá mais difícil. A gente tem esse papel importante nesse fortalecimento também com as outras sociedades, na integração com as outras sociedades, no que é possível de ser feito, né? Então, não só em relação à participação do Congresso, a participação, vamos dizer assim, as causas, né, políticas, eu acho que a sociedade também tem ajudado bastante nesse fortalecimento da física biológica onde é possível.